Bom, vamos lá. Agora é o momento de nós começarmos a estudar o momento em que nós consideraremos constituído o crédito tributário. Resposta é até simples. A resposta é com o encerramento da fase oficiosa do lançamento. Ou seja, quando nós vamos entender terminado o lançamento. E aí, meus amigos, eu posso até colocar aqui para vocês, olha só, o artigo 11 do Decreto 7235, que rege, o processo administrativo fiscal da União. E aí ele fala o seguinte: a notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente. Aí fala aqui a qualificação do notificado, o valor do crédito tributário, o prazo para recolhimento ou impugnação, a disposição legal infringida, se for o caso, a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e por aí vai. O ponto é o seguinte, é isso aqui, ó. É aqui que nós terminamos com a fase oficiosa. A notificação do lançamento ao sujeito passivo, e segundo a jurisprudência do STJ, basta que o fisco envie, não é necessário que o fisco faça prova de que efetivamente o sujeito passivo recebeu a notificação. Então, com a notificação enviada ao sujeito passivo, nós paramos de contar o prazo decadencial. É nesse momento que eu paro e olho, opa, isso aqui foi feito dentro do prazo decadencial? Se é afirmativo, está valendo. Está tranquilo, perfeito, devidamente constituído o crédito tributário. Se essa notificação foi feita fora do prazo decadencial, ainda que o lançamento tenha sido feito dentro do prazo decadencial, este crédito estará fulminado pela decadência. Entendeu? Imagine que o envio da notificação ao sujeito passivo tenha sido feita fora do prazo decadencial, mas o lançamento em si foi praticado dentro do prazo, ou seja, lá na repartição pública, a autoridade fazendária fez todo o lançamento bonitinho, identificou a matéria tributável. Só que na hora de enviar, se esqueceu, não teve o envio. Tempos depois, aquilo é enviado fora do prazo decadencial. E aí, salvo esse crédito? Não conseguirá salvar. Então a notificação do lançamento deve ser feita dentro do prazo decadencial. E é esta, a notificação do lançamento, que nós entenderemos como sendo o momento em que o crédito tributário estará devidamente constituído. Tudo bem? Tranquilo? Tem várias discussões aqui acadêmicas com relação às expressões utilizadas pelo CTN, se esse é o momento ou não da constituição definitiva do crédito tributário, uma vez que a própria notificação informa não só o prazo para pagamento, como também o prazo para apresentar a impugnação. E aí nós teríamos algumas condições esdrúxulas, assim. Então o crédito está provisoriamente constituído, vai se submeter a uma causa resolutiva, uma vez que ele pode ser modificado no transcorrer do processo administrativo fiscal. Não vou entrar aqui na discussão acadêmica. Tem até alguma repercussão prática, mas para fins de prova de concurso público, ficaria over, ficaria demais. O ponto é, para fins de término do prazo decadencial, você, no caso concreto, deverá se perguntar quando foi enviado ao sujeito passivo a notificação do lançamento. Tudo bem? Nesse momento você, parei de contar o prazo. Legal? Tem até uma questão interessante aqui que é importante pontuar para fins de prova, por conta do entendimento do STJ, melhor dizendo, do plenário do STF, que causa uma certa injustiça e desconforto por parte dos contribuintes. É o seguinte, imagine a seguinte linha do tempo. Eu tenho aqui fato gerador, imagine que é a regra geral. Então, ocorreu em 2014, aí começa a partir do dia 1º de janeiro de 2015, a contar o prazo de 5 anos. Isso vai acabar
em 2020, mas imaginemos que dentro aqui do prazo, lá em 2019, o crédito foi constituído, ou seja, eu tive aqui o lançamento e a notificação do lançamento ao sujeito passivo. Foi enviado, recebido, tudo bonitinho. Ou seja, por mais que nós ainda tivéssemos o prazo decadencial podendo ocorrer mais um tempinho aqui, nesse momento já para de contar o prazo decadencial. Por quê? Eu constitui o crédito tributário. Esses dois atos aqui, o lançamento junto com a notificação, isso aqui faz o quê? Opa! Constitui o crédito tributário. Fim de papo. A situação que causa uma certa revolta por parte dos contribuintes é a seguinte. Imagine que você, ao receber a notificação, você opte por apresentar impugnação e não por pagar. Posso fazer isso? Posso. Eu posso ou efetuar o pagamento ou apresentar a impugnação ou não fazer nada. Vamos aqui contextualizar essas três opções que o contribuinte pode tomar, pode escolher ao receber a notificação do lançamento. Vamos lá. Nesse momento aqui, vamos lá. Se ele paga, aqui, se ele efetua o pagamento, ele pagou, o crédito tributário está extinto pelo pagamento. Fim de papo. Se ele não fizer nada, como diz o STF, ele deixa o prazo transcorrer em albis, em branco, ou seja, ele não faz absolutamente nada, no primeiro dia após o vencimento, normalmente no 31º dia, ou seja, tenho 30 dias para pagar ou para impugnar. A regra geral é essa. Se não fizer nada, a partir do primeiro dia após o vencimento, o crédito tributário está constituído de forma definitiva. Ou seja, o fisco constitui um crédito, o sujeito passivo não paga, nasce a partir desse momento, desse primeiro dia, a pretensão dele, o direito dele ver aquele crédito satisfeito. Logo, temos aqui a fluência a partir desse primeiro dia após o vencimento do prazo prescricional para ele entrar com a ação de cobrança de 5 anos. Prazo prescricional de 5 anos começará a ser contado a partir do primeiro dia após o vencimento. Tudo bem? Agora aqui ele apresentou impugnação. Se ele apresenta aqui impugnação, ele impugna, o que acontece? Eu vou ter aqui início o processo administrativo tributário ou o processo administrativo fiscal, na esfera federal, regulamentado pelo decreto 70.235 de 72. Tudo bem? Marcelo, cadê a tal situação que os contribuintes ficam indignados? Vou chegar nela. Para que em 2019 apresento impugnação, beleza? Estou aqui em 2019, dentro do prazo de 30 dias, apresentei impugnação. O PAF ou o PAT, a média aí, com a boa vontade, demorou 6 anos. Ou seja, em 2025, eu tenho uma decisão administrativa irreformável, entendendo que aquele crédito é válido. O contribuinte deve pagar. E aí vem o contribuinte e fala o seguinte, pô, mas demorou 6 anos esse PAF? Não tem nenhum prazo correndo nesse período aqui, não? Porque a partir desse momento aqui, que a decisão fala que o crédito é válido e o contribuinte não paga logo após o prazo dado pela decisão, começa nesse momento aqui a contar o prazo prescricional de 5 anos para o fisco entrar com a ação de cobrança. Por que só a partir desse momento? Ora,
Antes disso, ao longo desses 6 anos aqui, estava correndo o processo administrativo fiscal. A administração pública estava discutindo com o contribuinte se aquele crédito tributário era válido ou não. Só em 2025 que nós tivemos uma decisão administrativa irreformável, entendendo que o crédito é sim válido. Então o contribuinte não tem mais como discutir na via administrativa, efetue o pagamento. E aí o contribuinte não paga. Ele não obedece à decisão. Aí faz nascer para o fisco aquele direito, não, agora tem uma pretensão a ser exercida contra o sujeito passivo que está inadimplente, tem agora o interesse de agir e entrar com uma ação de cobrança, dar início à execução fiscal. Então, somente a partir desse momento, com a decisão administrativa irreformável, que o crédito tributário estaria definitivamente constituído, lá nos termos do caput do artigo 174. Começa somente a partir de agora a correr o prazo prescricional. Pergunta que os contribuintes fazem. Cara, isso é extremamente injusto. Sabe por quê? Esse prazo só vai fechar em 2030. Estamos falando aqui de um tributo cujo fato gerador ocorreu em 2014. E isso porque o tal do PAT durou 6 anos. Não corre nenhum prazo, nem decadência, nem prescrição? Vamos analisar. Há que se falar em decadência aqui no PAT? Não. Por quê? A decadência para de ser contada nesse momento aqui. Esse aqui é o termo final da decadência. Com a notificação do sujeito passivo daquele lançamento efetuado contra ele, eu obtenho o termo final da decadência. Se isso aqui ocorreu dentro do prazo decadencial, está tudo perfeito, fim de papo. Ah, tudo bem, não corre decadência no transcurso do PAT. Mas será que corre prescrição? Não vou adiantar aqui a explicação completa, mas já vou te informar que não corre também prescrição. Como o PAT, desde a apresentação da impugnação, faz com que a exigibilidade do crédito tributário fique suspensa, não possui o credor interesse de agir. Ele não pode entrar com a ação de execução fiscal enquanto estiver correndo o PAT. Se ele não pode entrar com a execução fiscal enquanto o PAT estiver correndo, você não poderá fazer correr contra ele o prazo prescricional. O prazo prescricional irá punir aquele credor inerte, sendo que nesse caso o fisco não está inerte. Ele está discutindo com o contribuinte se é ou não legítimo aquele crédito tributário. Então também não há que se falar em influência do prazo prescricional. Então não corre prazo nenhum, de acordo com a jurisprudência da STJ, não. Lá quando estudarmos prescrição, eu vou trazer todas as teses aqui do contribuinte. Prescrição intercorrente na fase administrativa. Tem algumas leis, principalmente na área federal, que falam de algum prazo, que o processo administrativo como um todo pode durar. Lá em prescrição eu trago aqui todas essas teses para vocês, mas já adianta a conclusão final. O STJ diz então que não corre nenhum prazo. Marcelo, isso é extremamente injusto. Fato gerador 2014. Esse negócio pode terminar essa história só em 2030. Até 2030, lá o finalzinho do prazo, entra o fisco com a execução fiscal, o juiz vai, despacha mandando citar, e o despacho citatório dentro da prescrição ali, pelo amor de Deus. Cara, quem fez o CTN foi o próprio fisco. É o credor fazendo a lei que irá reger o procedimento e a forma de cobrança do seu próprio crédito. É o próprio credor que está elaborando as normas aplicáveis ao seu próprio crédito. Deu nisso. E o STJ, quando ele fala que não corre nenhum prazo durante o transcurso do PAF, cria situações como essa. E 6 anos eu fui gente boa.
Tem processo administrativo que dura muito mais de 6 anos, tem 10 anos. O negócio acaba nunca, não acaba nunca. É horrível isso. Tudo bem? Tranquilo? Incomoda? Incomoda. Mas é isso que acontece, não tem jeito. Bacana, meus amigos? Dá uma olhadinha aí. Fica atento para a súmula 436. Isso aqui já foi vista quando nós estudamos lançamento. Entende o STJ, ao arrepio do que diz o artigo 142 do CTN, que a entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensar a qualquer outra providência por parte do fisco. Ou seja, no tributo sujeito a lançamento por homologação, relembrando, você pratica o fato gerador, você entrega uma declaração Z completa e efetua o pagamento antecipado. Essa declaração aqui, nos termos da súmula 436, constitui o crédito tributário de forma definitiva. Tá lindo? Marcelo, qual é a repercussão disso para que nós estamos estudando agora? Cara, se você constituir o crédito tributário, a partir desse momento não há mais que se falar em decadência. A data da entrega ali da declaração do contribuinte já faz com que essa discussão sobre o momento da decadência correr ou deixar de correr perca relevância. Por quê? Entregou a decadência, constituiu o crédito. Constituiu o crédito, acabou. Não flui mais o prazo decadencial. Quer ver? Dá uma olhadinha aí. Nesse momento, esse julgado do STJ nos interessa apenas numa parte aqui. Essa aqui. Depois eu falo para você o que está ali destacado no item 1. O ponto é o seguinte. É um tributo sujeito a lançamento por homologação, onde houve pagamento a menor do tributo. E a pergunta era, quando nós vamos falar de prazo decadencial? Aqui, ó. Nesse ponto, o STJ vai se preocupar da data da entrega das declarações. Ou seja, a declaração entregue constitui o crédito tributário e a data da entrega da declaração é o termo final da contagem do prazo decadencial. Tudo bem? Com relação àquilo que foi declarado. Beleza? Tranquilo, meus amigos? Vamos então avançar. Qual é então o esquema aqui da regra geral? Simples. Imagina que eu coloque aqui o fato gerador. Se eu estou falando, e vamos usar a caneta vermelha para falar do artigo 173, inciso 1. Todos os tributos submetidos a 173, inciso 1. Eu tenho fato gerador ocorrendo num determinado ano. Estou aqui em 2014. Faz a pergunta para ele. Posso efetuar o lançamento em 2014? Resposta afirmativa. Faz com que o prazo comece a ser contado de 1º de janeiro de 2015. Aqui eu começo a contar o prazo da decadência de 5 anos. Tudo bem? Aqui é o FG, o fato gerador. Se eu estou falando de um tributo sujeito a lançamento por homologação, ou seja, aquele que se submete à sistemática do artigo 150, parágrafo 4º, eu vou começar a contar a partir da própria ocorrência do fato gerador. Então, a partir daqui, eu já começo a contar o prazo de 5 anos. Então, vamos contextualizar. Imagina que essa ocorrência aqui se refere, o fato gerador ocorreu no mês 7 de 2014. Aí você joga 5 anos a partir dessa data. Ou seja, eu vou terminar com isso aqui no mês 8 de 2019. Aqui eu paro de contar o prazo decadencial. Ou seja, dentro desse prazo decadencial, o que você tem que visualizar para os tributos sujeitos a lançamento por homologação? Você tem que olhar, você é um fiscal, você tem que olhar o seguinte, cara, teve
declaração entregue nesse período aqui? Porque se teve declaração entregue, o que fez essa declaração nos termos da súmula 436 do STJ? Ela constituiu o crédito tributário. Então vamos ver a data da entrega da declaração. Ah, aqui teve uma GIA. Eu estou falando de ICMS. A GIA foi entregue aqui. Sei lá, vamos chutar aqui, enfim, em algum momento lá em 2016. Paciência, tá valendo. Constituiu o crédito tributário. Sem problema algum. Tudo bem? Ah, mas vamos falar agora do 1731. Vamos consolidar aqui o entendimento dele. Se eu começo a contar em 1º de janeiro de 2015, quando que termina o prazo? Vai terminar um pouquinho depois. No dia 2 de janeiro de 2020. No dia 2 de janeiro de 2020 termina o meu prazo decadencial. Nesse ponto aqui, a mesma coisa. Você tem que se perguntar aqui se houve ou não o lançamento. O fisco, então, ele tem que efetuar o lançamento, mas notificar o sujeito passivo. Fez esses dois aqui dentro desse prazo, o crédito será constituído validamente. Se fizer fora, exemplo, lançou aqui, mas a notificação veio fora, esse crédito estará extinto pela decadência. Tudo bem? Então, olha só, cara. Só para contextualizar, o teu IPTU de 2014, que irá se submeter à regra do artigo 1731, a ocorrência do fato gerador do IPTU no primeiro dia útil, ou seja, primeiro dia útil daquele ano foi 1º de janeiro de 2014. O fisco já poderia lançar em 2014? Sim, então começa a contar no dia 1º de janeiro de 2015. Então, para constituir o IPTU de 2014, ele tem até o dia 2 de janeiro de 2020. Você acha justo? Tá feliz? Quem que fez o CTN? O próprio fisco, cara. O fisco, o credor, fazendo a lei que vai regulamentar o seu próprio crédito. Deu nisso. Não tem jeito. Bacana? Tranquilo, meus amigos? Vou fechar esse vídeo por aqui, então. No próximo vídeo, nós vamos falar da interrupção do prazo prescricional. A expressão utilizada pelo professor Luiz Eduardo Schaueri para descrever essa hipótese é esdrúxula. A esdrúxula hipótese de interrupção do prazo decadencial. Isso não existe no direito civil, isso não existe na teoria geral como um todo, mas a doutrina aponta que aqui em tributário teremos sim essa possibilidade. Quer ver? Próximo bloco a gente estuda isso.